Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o conservadorismo, obviamente continuando o conteúdo de Revolução Francesa que nós estamos vendo, vai surgir um crítico da Revolução Francesa na Inglaterra, chamado Burke, né? Esse Edmund Burke, então, ele escreve um livro a respeito da Revolução Francesa, então ele faz uma crítica liberal à Revolução Francesa. E por incrível que pareça, se você pegar o livro dele para ler, do Edmund Burke, que fala das memórias sobre a Revolução Francesa, ele incrivelmente, abre aspas, consegue prever, né, o destino da Revolução, a sua radicalização e principalmente a morte de muitas pessoas. Mas dito isso, eu acho que é importante aqui, eu não tenho esse pretexto de tentar definir claramente o que é o conservadorismo, mas a gente entender de onde surgiu e qual a definição que primeiramente ele toma, né, o conservadorismo do século XVIII para o século XIX. E esse Edmund Burke, de certa forma, ele vai ser o pai do conservadorismo, é colocado assim na filosofia, né, mas é muito importante a contribuição dele, principalmente hoje, né, que as pessoas se autodenominam conservador, e eu acho aí na visão, lendo na minha interpretação dos fatos, uma aplicação errada da palavra conservador, sabendo que essas aplicações nos dias de hoje são aplicações muito difíceis de serem feitas, porque as palavras do português se tornam polissêmicas, beleza? Então, dito isso, eu vou apresentar um pouquinho o Edmund Burke. Ele então é um liberal, tá? Ele é do partido Whig da Inglaterra, bem liberal, e ele analisa dois fatos. Ele analisa a emancipação das 13 colônias e a Revolução Francesa. Definir ele, o conservadorismo, é bem complexo. Eu fiz um exercício, né, para poder tentar colocar as ideias, porque as pessoas têm uma visão dele muito dúbia. Como assim, professor, dúbia? Porque ele é contra a Revolução Francesa, ele faz uma crítica, mas apoia a emancipação das 13 colônias. Eu acho que a questão fundamental dele não é a questão de apoio ou não apoio, mas a visão que ele tem do processo de mudança que acontece lá nas 13 colônias e o processo de mudança que ocorre na Revolução Francesa. E aí, para a gente poder fechar o pensamento dele, tá? Esse pensamento liberal, conservador. Então, primeira coisa a se afirmar, que eu acho muito importante, é que o conservadorismo, de modo geral, ele não está interessado a respeito da manutenção de um status quo, né? Ele defende, sim, uma mudança. E essa mudança que gera uma certa continuidade e que essa mudança veio de uma forma bem lenta. Aí, lendo os textos e refletindo a respeito, a gente pode tentar entrar na mente dele e interpretá-lo. É por isso, então, que ele será contrário à Revolução Francesa. Talvez, na visão dele, os processos da Revolução Francesa são muito rápidos, né? Vão acontecer de forma muito rápida. E a onda de violência, como se dá aquilo, é complexa. Já na independência dos Estados Unidos, se você observar, né, que foi anterior à Revolução Francesa, por exemplo, são processos de mudanças mais lentos, né? Após a emancipação, eles adotam um voto censitário, é um processo de medidas bem lentas, né? Que não inclui uma mudança abrupta da sociedade. Os Estados Unidos não adotam de uma hora para outra a democracia acontece num processo lento da sociedade, mantém os antigos valores, esses antigos valores não são destruídos de forma abrupta. Então ele mantém valores importantes na sociedade. O conservador dá valor aos fatores antigos, porque os fatores antigos é o que constitui a sociedade de hoje. E eles devem ser preservados. Preservado, mas ao tempo pode sofrer alterações na sua concepção. Lendo a respeito dele, então, você pode apontar algumas características dele que defende claramente nas obras dele. Então, primeiro, ele é um liberal conservador. Nós já definimos, né, que eles não são favoráveis a um antigo status quo, porque quem defende esse antigo status quo são os reacionários que não querem a mudança. Então, a diferença entre um reacionário e um conservador é que o conservador ele acaba aceitando a mudança que ocorra de forma lenta na sociedade, preservando os antigos valores, né? Exemplo, família, né?
Você preserva o antigo valor. A concepção de uma família pode se mudar, entretanto, preserva-se o núcleo familiar. E é interessante algumas posições dele, porque muda a respeito muito dos nossos conservadores atuais, né? Algumas definições dele que são engraçadas. Por exemplo, obviamente como liberal, ele é a favor do livre mercado. Ele é a favor, por exemplo, da propriedade privada. Isso é óbvio, todo liberal é assim, né? Contrário à concentração do poder em um único grupo, isso é muito importante. Contrário contra a concentração de poder sobre um único grupo. Agora, olha que interessante, ele é crítico da pena de morte, ele é contrário. Ele é crítico da pena de morte a homoafetivos. Então, ele de certa forma, defende, né, os homoafetivos. A gente usa essa expressão, antigamente eram homossexuais, mas eles defendem esses homoafetivos. Olha que interessante, né? Que um conservador de hoje talvez não defenda, né? Mas o antigo conservador ele defendia, porque defende a liberdade do indivíduo de forma autônoma. Obviamente é contrário ao absolutismo, porque nós estamos num período que eles estão lutando contra o absolutismo. E agora o que é mais interessante, ele defende também a pluralidade religiosa. É importante então entender que quanto o Estado não deveria ter uma única religião. E a pluralidade religiosa, isso é bem-vindo aos olhos dos liberais conservadores, porque aí não há concentração de poderes na mão de apenas um grupo. Eu peguei agora algumas frases, né, do conservadorismo de Burke para a gente poder fazer a análise. Então, o que seria esse conservadorismo, né, em Edmund Burke? Você tem, primeira coisa que é muito importante, ele ressalta aqui a importância do passado, né? Ele tem uma frase muito legal que diz o seguinte: o indivíduo é tolo e a espécie é sábia. Ou seja, o indivíduo, somente ele, não produz nada. A sociedade em si produz maravilhas, e essas maravilhas produzidas, né, pela sociedade deveriam ser preservadas ao longo do tempo, modificadas, mas preservadas ao longo do tempo. Não pode se abandonar o passado, né? Aquilo que foi feito, então há uma valorização no conservadorismo muito grande por aquilo que foi feito. Tá? Isso que é interessante. Então tem que ter muito cuidado nessa análise, porque alguns valores, né, deveriam modificar ao longo do tempo. Exemplo, ele é a favor do pluralismo religioso. Hoje nós temos a tentativa de preservar apenas uma religião, dizendo assim, eu sou conservador, vou preservar os valores cristãos, mas isso não encaixa no conservadorismo de Edmund Burke. Eu acho que é importante pensar e refletir nisso, né? Isso é muito importante. Valoriza-se a tradição, né? Ele não é um reacionário de vamos manter só isso e não vamos mudar, né? O reacionário não quer a mudança, né? Ele sim, o conservador, ele quer a mudança. Entretanto, essa mudança deve ocorrer de forma lenta e gradual na sociedade, tá? Ele não quer voltar totalmente ao passado e esquecer aquilo que está em processo de mudança. E por que que não? Porque ele acredita que quando não há esse processo de mudança, a sociedade está fadada ao fracasso. É o que ele fala muitas vezes, né, da questão do Estado de modo geral. Um Estado sem meios de transformação é um Estado sem meio de conservação. Então, se o Estado não modifica, não reflete a respeito das necessidades de mudança, por exemplo, ele vai estar fadado ao fracasso, sofre a revolução. Então, é por isso que as análises dos liberais, de modo geral, para eles, o liberalismo seria o fim. Não haveria mais nada além do liberalismo, porque o liberalismo ele procede, ele caminha e se altera segundo as transformações de forma lenta e gradual, nunca abandonando as antigas instituições, beleza? Isso é muito importante ser retratado. Como todo liberal, ele é contra o Estado. Entretanto, o Estado é um mal necessário. As leis, né, são muito importantes. Ele chama isso de lei da prescrição, né? As mudanças lentas, tudo entra em desuso e é necessário refletir. Por isso o liberalismo ele se auto-inventa constantemente. Ele vem à crise, ele se adapta à crise e transforma-se perante a crise. Então, o conservador é aquela pessoa que mantém tradições, defende uma reforma, mas nunca uma revolução. Professor, mas eles não fizeram a revolução? Sim,
mas, como eu disse anteriormente, o liberalismo é o fim em si mesmo na visão do liberal. Então, a partir de agora, eles não queriam mais nenhuma mudança abrupta. Então, essa é uma característica principalmente dos liberais. E é engraçado porque Edmund Burke, por exemplo, entrou em conflito com Rousseau, né, que defendia a ideia de uma democracia, da participação de todos, a necessidade da destruição da propriedade para se atingir um denominador comum da democracia. Os liberais conservadores, eles são contra, então, esse princípio democrático. Por isso, a adoção de voto censitário, principalmente no início de toda transformação social, da queda do antigo regime e a instalação de uma revolução francesa, uma revolução puritana, na verdade foi uma revolução gloriosa, ou as revoluções acontecem em determinados lugares onde a alta burguesia sobe ao poder. Geralmente o voto é o sufrágio censitário. Se tem. Por quê? Porque as mudanças têm que ocorrer de forma lenta. E mais, acreditam que um grupo de pessoas deveria governar em prol da maioria, com pessoas aptas para poder governar. Isso aqui não é uma crítica, não há crítica a ser feita aqui, eu acho que é só uma reflexão. Aristóteles falava muito a respeito disso também, né? Essa aristocracia, esse governo, governaria, uma minoria governaria para o bem da comunidade. Fica essa a reflexão. E mais, quando essa minoria governasse apenas por seus próprios interesses, ela se transformaria então de uma aristocracia de uma oligarquia. É o lado ruim do processo. Obviamente seria deposta por um golpe posterior, porque não governaria para a maioria. Sendo inteligente, a aristocracia governaria para si e para todos de modo geral. Ele teve uma discussão, então, principalmente com Rousseau. Ele criticava o contrato social de Rousseau. O contrato social para os conservadores não é o mesmo, ele não abrange apenas os vivos, ele abrange os vivos e os mortos e os que hão de vir, na visão do conservadorismo, é o todo da comunidade que foi produzida. O contrato não pode ser violado a qualquer momento, né, que a nossa liberdade é violada, pode ser violada, então isso é muito importante entender também, beleza? Então ela só pode ser violada quando a nossa liberdade é violada. Ele vem de uma linha bem realista de interpretação, né? Ele não é bobo, ele não acha que existe uma bondade humana, os conservadores não acreditam nisso, por isso a necessidade do Estado. Ele é um mal necessário, então ele é colocado no rol dos filósofos realistas, né? A crítica que ele faz a Rousseau, principalmente, que fala que ele é bom, Rousseau era bom para todos, né? Propunha uma sociedade maravilhosa, entretanto, não cuidava nem dos seus, né? Parafraseando, né, a família de Rousseau que estava perdida na sociedade, não cuidava dos filhos, que sofreram com fome e etc. Tal. Então a crítica do conservador, totalmente a Rousseau, é isso. É muito lindo a prática, né? Muito idealista. Tem que ser mais palpável, tem que ser mais concreto na sua análise. E ele fala, né, a respeito de que política não é aritmética. Então, as relações humanas são importantes e, por isso, então, ele vai ser contra a democracia na sua crítica, principalmente a Rousseau. Lembrando que a diferença, então, entre conservador e reacionário é que o reacionário vive no passado e não quer propor nenhum tipo de mudança. O conservador vive no passado, mas propõe mudanças lentas na sociedade. Então, aí, dito isso, definindo o que é o conservadorismo, será que as pessoas que se dizem conservadoras hoje são realmente conservadoras ou são reacionárias? Um abraço, até a próxima aula.